A esta nueva edición del Coloquio de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Palermo y en particular a la comisión número 6, que en este caso es la Comisión de Diseño y Geografía Política. Como ustedes saben, esta comisión tiene como antecedente una línea de investigación, que es la línea Presente y Futuro del Diseño Latino, que comenzó a funcionar a partir del año 2015, cuando con la profesora Rita Ribeiro hicimos un acuerdo en el nombre de nuestras instituciones, tanto de la Universidad de Palermo como de la Universidad del Estado de Minas Gerais, y a partir del año 2015 empezamos a funcionar conjuntamente y a co-coordinar esta línea de investigación. A través de estos 6 años de trabajo, hemos realizado 3 producciones. La primera es el cuaderno número 69, que reunió artículos sobre todo sobre diseño social y desarrollo y percepciones sobre el diseño latino. Luego hicimos la publicación del cuaderno número 83, sobre diseño e innovación social en América Latina, y por último, recientemente publicado el número 121, que es sobre diseño y democracia en América Latina. La verdad que han sido unos años muy fructíferos, ha sido un placer trabajar con Rita, como siempre, y esperamos que ustedes también hayan disfrutado y disfruten de compartir con nosotros este espacio de investigación. Les voy a comentar rápidamente cómo va a ser la dinámica de la comisión. Cada expositor va a tener como máximo 5 minutos para conversar sobre su artículo o su ponencia. Recuerden que no pueden usar soporte visual, es solo oral. Discúlpenos, pero vamos a tener que en algún caso interrumpirlos si vemos que se exceden del tiempo. En cuanto a las preguntas que tenga cada uno para hacerle a los autores, les ruego que las escriban en el chat y luego, al finalizar todas las exposiciones, vamos a abrir el debate y vamos a rescatar esas preguntas y cada autor la va a responder para quedarnos seguros que cada uno tenga el tiempo correcto para poder presentar su artículo. Dicho esto, queremos comentarle antes de comenzar un nuevo proyecto que tenemos con la profesora Rita, porque hemos decidido que la línea a partir de este año 2021 va a cambiar de enfoque y a partir de ahora ya no se va a centrar ni se va a llamar como hasta ahora, que era Presente y Futuro del Diseño Latino. A partir de 2021 va a ser Diseño y Geografía Política. Y la línea va a indagar sobre las diversas formas en las que el diseño influye en la percepción y la distribución del espacio humano, ya sea que estemos hablando a escala urbana, zonal, nacional, regional o incluso global. Y cómo esta interacción entre las dos esferas colabora tanto en la construcción y el refuerzo de identidades, como también en la generación de exclusiones y de discriminaciones sociales. Es decir, nos vamos a dedicar a leer en clave de diseño los diversos procesos geopolíticos y sus implicancias en el orden mundial. Asimismo, vamos a tratar o vamos a intentar ir abordando a lo largo de los próximos años temas como el geodiseño, el diseño cartográfico, la recuperación y la apropiación de espacios urbanos, la arquitectura de exclusión, los espacios y los procesos identitarios, los procesos de aculturación, los de apropiación cultural e inclusión social, entre otros. Así que van a estar todos más que bienvenidos a participar de esta nueva experiencia y esta nueva temática. Dicho esto, doy la palabra a la profesora Rita Ribeiro, que nos va a contar un poco más sobre este nuevo enfoque. Bom, boa noite. Hoje, quando a gente estava preparando a nossa fala, eu fiquei surpresa de ver que desde 2015, já vão 6 anos essa parceria, né? E é muito bom a gente ver que é uma parceria que vem gerando frutos, e essa mudança que nós estamos promovendo agora, ela também é fruto do amadurecimento das nossas pesquisas, né? Principalmente quando a gente pensa no cenário latino-americano, como ele vem sofrendo grandes mudanças nesses últimos anos, nesses últimos 6 anos, né? Como um cenário de instabilidade também muito grande. E isso é um dos fatores que nos leva a pensar como que o design interfere nisso.
como o design pode ter uma participação efetiva também na criação dessas identidades, desse povo latino-americano, na criação de um design que seja, de fato, latino-americano. Não querendo dizer, obviamente, né, a gente vai ter sempre um design com a nossa cara latino-americana, mas por que não pensar nessas propostas? Por que não pensar como o design pode ser uma grande ferramenta política também, uma grande ferramenta de transformação social, né? E a gente espera agora, com esse novo enfoque, né, ter uma contribuição mais relevante também, né, nesse cenário que vem se descortinando aí, um cenário tão confuso que vem se descortinando, principalmente nesse momento de pandemia. Estamos tão longe, né, Verônica? Que pena, tão longe, mas tão perto. Esperamos que la próxima edición, porque todos estamos esperando lo mismo, pueda ser en persona y podamos estar todos reunidos aquí en Buenos Aires. Sem dúvida. Vamos começar então, Verônica? Sí, adelante. Todo suyo. Bom, a gente vai seguir a ordem, né, de publicação, porque algumas pessoas nos questionaram que já haviam apresentado esses trabalhos na edição 2019. Mas o que aconteceu? A edição 2020, né, nós não pudemos ainda nos mobilizar para 2020, foi um ano muito complicado para todo mundo, né? E em 2021 é que saiu a edição completa, com vários trabalhos, inclusive, que não foram apresentados em 2019. Por isso que nós resolvemos agora fazer uma apresentação completa disso, certo? Bom, então a gente vai começar, eu vou chamar o Luiz Lagares Isídio, a Sebastiana Lana e o Dijon de Moraes, para apresentar o ambiente de crise como causa política para o design. São os três da Universidade do Estado de Minas Gerais. Luiz Lagares é que deve apresentar. Luiz, a palavra é sua. Olá, eu não estou conseguindo ativar minha câmera. Luis, no pasa nada, podemos escucharte. Eu não estou conseguindo... Lo que tienes para decir. Sim, ok. Então, vamos lá. Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês novamente. Eu vou apresentar o artigo que eu escrevi junto com o professor Dijon, a professora Sebastiana, que é intitulado O Ambiente de Crise como Causa Política para o Design. O plano de fundo do nosso artigo é o cenário político e democrático contemporâneo e toda a complexidade que envolve esse cenário, né? A partir daí, a gente buscou criar futuros possíveis para o design, a partir da compreensão dos momentos de crise como brechas para criar resistência e, consequentemente, fortalecer o papel social e político do design. A partir do entendimento do processo do desenvolvimento de crise, compreendendo como que o capitalismo cognitivo interfere nas ações criativas e principalmente nas ações de design, e também compreendendo as bases para a formação de uma imaginação viva e resistente a essa crise. Quando a gente está falando de crise, a gente está falando do cenário mesmo que a gente está vivendo, como a Rita falou, né? A gente já está há algum tempo passando por várias crises, a gente tem passado por crises políticas, crises econômicas, atualmente a gente passa por uma crise sanitária e uma crise de saúde que culminou na pandemia que a gente está vivenciando, e no artigo a gente vê a crise como um ponto de aglutinação, como uma possibilidade de manutenção dos processos instituídos e também como possibilidade de transformação. E aí essa possibilidade de transformação a gente linka com a micropolítica e faz a seguinte pergunta: como construir relações, vivências e experimentações políticas por meio do design? A partir de então, a gente começa a traçar como que o capitalismo cognitivo ele age sobre as ações criativas e principalmente as ações de design, e
e como que ele vai também ativar e valorar as questões que estão envolvidas na inovação social, nas comunidades criativas. E aí a gente chega a um conceito que o Manzini utiliza, que é design como democracia, que é um conceito que ele cria em 2017. E Manzini vai dizer que o design como democracia seria a prática do design participativo junto com atores para desenvolver novos mundos mais justos e mais inclusivos. Então, essa ideia de novos mundos linka com os aspectos políticos do design por meio das suas ferramentas, das suas estratégias e da interação com os indivíduos e com as comunidades, possibilitando, então, a criação de novos modos de vida. Isso pensando principalmente que o design, além do seu potencial criativo, o design também é um processo de interação social. E, por fim, a gente acaba chegando a uma conclusão que essas práticas, né, a partir dessas ferramentas e dessas estratégias de design, elas são criadas a partir de processos que vêm da teoria democrática, a partir da participação, da igualdade, do autogoverno, e que cria novos produtos, novos valores, novos cenários, onde o conceito abrange a interação com a sociedade, com a produção e com as demandas reais do desenvolvimento local. E como conclusão, a gente chega a pensar que é preciso criar estratégias para que a gente consiga pensar o design como um agente constituinte de um espaço de subjetividade ativa para a solução de problemas complexos assim, na sociedade. E isso só é possível a partir do momento que a gente consegue pensar ferramentas e maneiras de trabalhar o design que sejam mais democráticas, mais horizontais junto com as comunidades, para a solução de problemas que convivem no meio desse cenário de crise que a gente vive, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem todos esses problemas, as soluções também estão no meio desse cenário. E aí a gente precisa só criar ferramentas e estratégias para identificar esses problemas e transformar eles em possíveis soluções. Assim. E aí é isso. Caso depois alguém tenha alguma pergunta, estou à disposição para responder. Obrigada, Luiz. Agora a gente vai chamar para apresentar o artigo Inclusão Digital e Envelhecimento, uma abordagem centrada no humano e social pelo design, Edson José Carpinteiro Rezende e Cláudia Fátima Campos. É o Edson que deve apresentar. Bem-vindo, Edson. Porque ele está aqui, ele está. Agora, cadê? Não sei. Professor Edson? Sí, él está, pero... Sim. Não tô, será que ele não está conseguindo abrir o microfone? Vocês estão me escutando? Ah, agora sim. Perfeito. Boa noite a todos, boa noite, professora Verônica, boa noite, professora Rita. É um grande prazer estar aqui com vocês. Pena que distantes, né? Que nós gostamos tanto de Buenos Aires e espero que em breve a gente possa se encontrar novamente, né? Eu trouxe aqui para vocês alguma coisa a respeito do envelhecimento, né? Que é uma das áreas que eu estudo no design. E eu trouxe o meu artigo intitulado Inclusão Digital e Envelhecimento, uma abordagem centrada no humano e social pelo design. Falar de envelhecimento na América Latina é um problema sério, né? Porque nós temos desigualdades sociais latentes
nós temos realidades muito distintas e, obviamente, que a gente precisa de soluções, às vezes estruturais, extremamente importantes para poder oferecer um pouco de melhorias para essa população. Mas, como fenômeno global, né, o mundo está envelhecendo e esse envelhecimento ele é muito decorrente da diminuição da taxa de fecundidade e da mortalidade, ou seja, hoje em dia os casais têm menos filhos, né? As pessoas são mais longevas e esse aumento da longevidade ele está relacionado aos aparatos tecnológicos que estão disponíveis hoje e consciências educacionais quanto à qualidade de vida, métodos, processos que envolvem o cuidado à saúde, processos que envolvem a consciência alimentar, dentre outros. Nos países desenvolvidos, o envelhecimento é dado como após os 65 anos, nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, após os 60 anos, né? Mas eu, enquanto leitor de artigos e de várias pesquisas que eu já acompanhei do envelhecimento, eu entendo que o marco cronológico não é um marco muito importante ou muito significante para retratar o real envelhecimento, né? Então, a idade cronológica em si, a gente deve ultrapassar o limite da idade cronológica para entender melhor o envelhecimento. E, estando em campo, a gente consegue buscar respostas mais interessantes para esse processo da vida. Bom, o envelhecimento está muito relacionado às questões genéticas, sociais, culturais e ambientais, né? Então, todos esses fatores eles influenciam muito no processo de envelhecimento. E um marco que nós temos, né, proposto pela Organização Mundial da Saúde, é o envelhecimento ativo, que é uma resposta a essa revolução da longevidade, e a gente almeja, né, conquistar alguns degraus na direção, né, de conquistar esse envelhecimento ativo. Dessas possibilidades, uma dessas marcas, é trazendo, né, para ser abordado no envelhecimento a educação e a inclusão digital, né? Então, questões que envolvem motivação, questões que envolvem o acompanhamento dessa população, que é uma população que não nasceu na era da informática, né, que está, como muitos de nós, está tendo que aprender a lidar com os recursos tecnológicos, mas que, de uma certa forma, apresentam uma dificuldade um pouco maior, né, quando comparada a outros grupos. A gente consegue perceber na literatura que a educação ela minimiza a exclusão social e que as pessoas com menos qualificações estão mais propensas ao envelhecimento precoce. Então, educação e inclusão digital são dois propósitos, né, que nos levam para o envelhecimento ativo e também para o envelhecimento saudável, muitas vezes porque consegue proporcionar melhorias na qualidade de vida, né, principalmente no que diz respeito ao estabelecimento de relacionamentos afetivos, familiares e amigáveis. Ou seja, por meio da tecnologia, por meio da inclusão digital, muitos idosos estão conseguindo diminuir as distâncias, estão conseguindo ter contato com parentes que estão distantes, estão conseguindo ter educação à distância e dentre, né, várias outras possibilidades que a tecnologia nos oferece. Bom, aqui no Brasil nós temos algumas questões legais que favorecem, né, ao cuidado que a gente tem com a população idosa. A nossa Constituição Federal ela é uma Constituição que preconiza, né, um cuidado com o idoso. Nós temos a Política Nacional do Idoso, nós temos um marco extremamente importante, que é o Estatuto do Idoso. Os dados sociodemográficos que a gente tem hoje indicam que a nossa população ainda vai envelhecer muito mais, né? Então, o número de idosos vai aumentar numa proporção muito maior do que a gente tem hoje, né? Então, prevê-se aí que em 2050 esse número de idosos esteja quase que o dobro do que a gente tinha no início do século.
E, com isso, nós temos vários paradigmas, né, nessa sociedade que precisam ser levados em consideração. Bom, em se tratando da inclusão digital, como eu falei com vocês no início, é um tanto difícil, às vezes, a gente pensar em inclusão digital, por exemplo, para um camponês que, às vezes, nunca esteve diante da internet ou nunca esteve diante da tecnologia. Mas, ainda assim, pensando por outras possibilidades, né, essa inclusão digital ela favorece o atendimento à saúde por meio da telesaúde, que é o atendimento da saúde à distância, mas ela também, né, favorece quando o idoso tem a possibilidade de interagir com a inclusão digital, de desenvolver mais o seu cognitivo, né, de promover mais autonomia nas suas ações. A gente percebe melhorias em processos psicológicos, aumento da interação social, que são, né, respostas esperadas quando esse idoso, né, tem contato, vamos dizer assim, com a inclusão digital. Mas, de todos eles, a comunicação com parentes e amigos distantes é um dos que mais nos chama a atenção. E alguns procedimentos, né, mediados pelo design têm sido extremamente importantes para entender, né, como a tecnologia e a inclusão digital pode favorecer a essa população, a esse segmento da população. Uma dessas possibilidades é o estudo dos caixas eletrônicos, que muitos idosos têm uma dificuldade de interação com caixas eletrônicos, e o design, principalmente o design de interfaces, ele tem condição de oferecer respostas que aproximem mais esse idoso, principalmente para que ele não seja vítima de golpes, né, de pessoas com má fé, né, mas principalmente que ele fique mais à vontade para lidar com essa tecnologia que é muito necessária no seu contexto. Uma outra questão é a possibilidade do co-design, né, de trazer esse idoso para o projeto, né? Vamos escutar o que o idoso tem para nos dizer, para a gente tentar buscar com ele, como um stakeholder que seja importante no processo, participante do processo, para buscar as melhores soluções para essa população, né? Outra possibilidade é o design centrado no humano, né? Então, quando a gente tem essa interação e esse olhar, né, que o design proporciona por meio de enxergar não apenas um indivíduo, mas o indivíduo dentro do seu contexto, né? Essa possibilidade nos dá respostas, diria, mais interessantes. É importante a gente entender que, com o passar da idade, o idoso ele vai sofrendo algumas perdas, as pessoas vão sofrendo algumas perdas fisiológicas, principalmente diminuição da audição e diminuição da visão, e a tecnologia ela tem um papel importante, mediada principalmente pelo design, em oferecer algumas interações benéficas, né, para essa população. Nós temos algumas experiências exitosas nesse sentido, né? Então, eu gostaria de citar a professora Vera Damasio. Ela tem um trabalho belíssimo, né? Professora da PUC do Rio de Janeiro, da Escola de Design da PUC do Rio de Janeiro, que é um chamado projeto PUC mais 50, né? Em que ela utiliza ferramentas de design para compreender melhor esse público, e uma das possibilidades que essa professora ofereceu, e eu tive a oportunidade de participar, foram oficinas digitais para ensinar para esses idosos questões ligadas ao Facebook, ao Google, ao WhatsApp, ao Skype, ao Instagram, para melhorias da interação social desse público. Isso por demanda deles, né? Eles que solicitaram aprendizagem, vamos dizer assim, nessas plataformas digitais. Bom, o que eu queria trazer para vocês inicialmente era isso. Fiquem à vontade para mais considerações aí depois. Não sei se eu ultrapassei meu prazo. Só um pouquinho, só um pouquinho. Desculpem-me. Obrigada, professor Edson. Sempre uma boa contribuição. Agora a gente vai chamar o professor Leandro Mileto Toneto,
que vai apresentar o artigo que foi feito com o Felipe Campelo Xavier da Costa, a Roberta Rett Mandelli, Bruno Lorenz e a Valentina Marques da Rosa. Design para o bem-estar, desafios enfrentados ao projetar para o estímulo a forças de caráter. Ei, Leandro, bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, colegas. Vou falar, então, sobre os pontos principais desse artigo. Nós partimos do pressuposto que existem virtudes que podem ser consideradas universais, mas que cada cultura e pessoa expressa de formas diferentes. A ideia é que o design precisaria entender essas diferentes expressões para que pudesse estimular elas. Assim, ao invés de resolver problemas, poderíamos estimular o desenvolvimento excelente das pessoas, né? Não como resolvedores de problemas. Então, dessas virtudes que a gente considera universais, são derivadas o que nós chamamos forças de caráter, que são traços positivos da personalidade das pessoas que indicam como nós lidamos com adversidades. Por exemplo, criatividade, honestidade, humor, bondade. Cada um de nós, claro, tem as suas forças. Projetar por bem-estar, para dar um exemplo, né, pode ser aplicado a um ambiente que, no meu caso, me possibilitasse desempenhar melhor o meu espírito criativo, que para mim é uma importante força de caráter. Então, isso para ilustrar que não se trata de design voltado para a resolução de problemas, mas de design realmente para estimular o bem-estar das pessoas. Então, a pesquisa que nós fizemos teve como objetivo investigar os desafios, em especial as dificuldades dos designers, quando projetam para estimular essas forças de caráter ou os traços positivos das pessoas em determinadas populações. Então, para isso, nós treinamos designers para desenvolver projetos nessa área, com conteúdos sobre bem-estar individual e social, e a pesquisa foi baseada na observação da prática desses designers, né, durante workshops de projeto. Então, nessas ocasiões, nós tivemos como, brincando com o Edson, não era uma usuária, era humana, né? A gente fala em design centrado no usuário, design centrado no humano, uma humana, né, uma usuária, que foi uma mulher transgênera, profissional da área de TI, que é um ambiente reconhecidamente machista, pelo menos no nosso meio aqui no Rio Grande do Sul, né? E ela guiou o projeto, então, como usuário envolvido, né? Nós avaliamos os traços positivos da personalidade dela e envolvemos ela ao longo do projeto, então. Isso tudo para observar como os designers lidariam com esse tipo de projeto. Então, vejam, assim, claro que em 5 minutos, eu já gastei 3, a gente não tem como destacar todos os pontos principais. Mas o que chama atenção, destacando alguns pontos, o primeiro é realmente como os designers, mesmo, a gente está falando em Sul, né, a gente está falando em descolonização do design, ainda tem dificuldade em fazer, em se colocar do outro lado, ou do lado de uma cultura que não é a sua, né? Então, claro, a escolha dessa pessoa para trabalhar conosco no projeto foi justamente proporcionar algum tipo de choque positivo para a aprendizagem desses designers. Então, o que chamou atenção não foi, claro, falta de empatia, porque isso a gente espera, né, pessoal? O que chamou atenção mesmo foi uma questão cognitiva do não entendimento, ou de uma mistura, uma indiferenciação eu e outro, né? Então, não é de não compreender o que acontece, realmente de assumir que o que funcionaria para si mesmo funcionaria para outra, né? Então, essa indiferenciação eu-outro, né? Uma visão bastante centrada na sua própria cultura. Justamente pela ideia de vamos estimular bem-estar,
A gente trabalhou, então, com um caráter muito abstrato, e as pessoas tiveram bastante dificuldade, as pessoas designers, né, em tornar tangível em projeto algo que não fosse realmente puramente abstrato, né, mas conseguir materializar em um projeto uma compreensão sobre as pessoas que era tão profunda como características positivas da sua personalidade, no caso dessa nossa usuária convidada, né. Para concluir em uma nota positiva, essa pessoa, né, essa mulher que foi a nossa usuária, a nossa cliente, no final das contas, ela avaliou de uma forma muito positiva os projetos que foram apresentados a ela, né, como projetos com potencial para estimular o seu bem-estar. Claro que foi um trabalho experimental, foi guiado, então, por professores de design que atuam nessa área, e o que a gente observou realmente foi isso. Foi uma necessidade muito grande de interação com gente mais sênior, que somos nós, os professores, né, para que os designers conseguissem realmente fazer esse descolamento positivo cognitivo e entender ou se diferenciar do outro humano, usuário. É isso aí, gente. 6 minutos. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre esse trabalho. Obrigada, Leandro. Ouvindo as falas de vocês, eu fico pensando como é que nós conseguimos fazer uma grande discussão, né, e que passa assim, muito próximo. Os temas, por mais que eles pareçam diversos, eles são muito próximos, né? A gente vai chamar agora o Anderson Horta, Clara Lins, Milene Fernandes e eu mesma, para apresentar o Design Cidadão, Abordagens para a Vivência Urbana. Eu não sei qual deles aí que vai apresentar. Olá, boa noite. Eu e a Milene vamos apresentar. Milene e Clara, sejam bem-vindas. Obrigada. Boa noite, todos estão me ouvindo? Sim. Ah, que bom. Boa noite, gente. Boa noite, Rita. Boa noite, Verônica. Eu vou começar falando, tá, Clarinha? Tá bom. Bem, então tá bom. Então, o nosso trabalho, que foi apresentado em 2019 no colóquio, envolve o design em cidades, né? E eu dissertei durante o meu mestrado sobre o assunto, que ficou muito pautado dentro da teoria do Milton Santos sobre a estrutura do espaço urbano, do Henri Lefebvre e da Jane Jacobs. E o que eu recortei, né, como objetivo desse meu estudo? Os coletivos urbanos. Aqui na minha cidade, em Belo Horizonte, a gente tem um coletivo que ele, até um tempo atrás, ele estava sobressaindo na atividade do espaço urbano, que é o Micrópolis, e ele trabalhava justamente sobre a questão da inserção, da democratização do espaço urbano. Por que a gente está falando dessa democratização? Porque o que a gente vê dentro do espaço urbano, principalmente na cidade de Belo Horizonte, e que vem acontecendo uma modificação ao longo do tempo, através da formação desses coletivos urbanos, é o quê? É a espetacularização do espaço urbano. O que é isso? É utilizar o espaço urbano como um negócio, né? Um negócio a ser visto pelas outras pessoas, muitas vezes por turistas. E o que isso acaba acarretando? Acarreta justamente na expulsão, você expulsar pessoas que usufruem daquele espaço, que tem aquele espaço como manifestação de identidade, você expulsa aquelas pessoas, você cria um ambiente de segregação e um ambiente antidemocrático também. E aí o Micrópolis, ele vem justamente para romper com essas barreiras, o coletivo, o Micrópolis, vem justamente romper com essas barreiras de antidemocratização. E aí, o que isso envolve com o design? O design, ele entra, então, como um método de interseção, de entender esse papel de comunicação entre esses membros e o que a gente tem dentro da nossa estrutura
governamental, né? E a Clarinha também ela vai falar um pouquinho dessa manifestação do espaço urbano, né? E aí a gente, dentro do design, a gente trabalha o quê? A gente pode trabalhar a usabilidade desse espaço através da tecnologia, da informação, com o trabalho do design gráfico, e também do design de produto dentro do mobiliário. Deixa eu só ver uma coisa. Você vai continuar? Pode falar, que eu estou só vendo um negócio aqui rapidinho. Tá. Para dentro desse artigo que nós apresentamos no ano, então, nós trouxemos um exemplo, um case, que nosso grupo de pesquisa, coordenado pela professora doutora Rita Ribeiro aqui presente, no nosso grupo de pesquisa é financiado pelo CNPq, então a gente falou um pouco sobre essa questão que a Mia acabou de falar, né, sobre melhorar a vivência urbana e promover também a melhor integração entre a comunidade. Mia, você quer completar o que você ia terminar? Ou posso? Não, pode falar, Clarinha. Tá bom. Gente, senão não dá fim. Então, a gente trouxe um case do nosso grupo de pesquisa, design e representações sociais, e a gente fala um pouquinho sobre a borracharioteca sobre rodas, que fala exatamente sobre isso, né? A gente trabalhou com uma biblioteca comunitária no município de Sabará, sobre a ideia de levar o conceito de democratização dos livros para os moradores, principalmente para os moradores de comunidades mais carentes. E o projeto ficou super bacana, enfim, como a gente tem um curto prazo aqui para falar, foi um projeto de 1 ano, e a gente fez um projeto de produto no final, com toda a equipe do grupo de pesquisa. Esse projeto ele tem uma carinha, né, de carenagem volante, né, e que era acoplada no carro do idealizador do projeto, que era o Marco Túlio Damasceno. O Marco Túlio, ele abriu uma biblioteca comunitária ao lado da borracharia do pai, por isso essa brincadeira com o nome, né, borracharioteca. E dessa forma, a gente projetou algo que ele pudesse levar a leitura para a comunidade. E dessa forma, ele hoje ainda usa esse projeto para festivais, para os festivais bem tradicionais da cidade de Sabará, e também para outras cidades de Minas também, né? E Mi, quer terminar? Quero terminar assim. Eu estava só procurando uma anotação minha aqui. Aí o que acontece? Sobre isso que a Clarinha falou, tem muito a ver com o projeto de imobiliário para o espaço urbano. Você falou muito que isso tem muito a ver com a minha dissertação. E eu acho que a gente pode qualificar esse projeto, independente dele ser um imobiliário ou um projeto informativo, ele pode ser qualificado em algumas categorias. Por exemplo, ele tem que enfocar a identidade, a legibilidade, ele tem que enfocar a diversidade, a adaptação, coesão social, né? A mobilidade. Então, são fatores extremamente importantes quando a gente está falando do uso democrático do espaço urbano, dessa permeabilidade, sustentabilidade e de resistir, de ser uma resistência dentro desse espaço. É isso que eu queria finalizar, essas qualificações que tem muito a ver com o trabalho prático do designer, que vai trazer, então, essa forma da gente poder expressar o uso, a diversidade de usos dentro do espaço urbano, não é? É isso que eu queria poder trazer nesses 5 minutinhos, não sei quanto tempo
Quanto tempo a gente Acho que a tem? gente já acabou. Acabou, né? É muito rápido. Muito boa para falar resumido, não. Mas é isso que eu queria trazer, assim, bem resumidamente, o que eu trabalhei, o que eu e a Clarinha trabalhamos aí ao longo desses anos. Obrigada, Clara, disculpa, Luíne, Clara. tenemos tiempo, si quieren agregar alguna cosita más, pueden hacerlo. Agora, nós vamos chamar quem? Professora Maria Verônica Barzola, que vai apresentar a construção da pós-verdade em la gráfica política latinoamericana. Bien. Bueno, mi artículo, como dice la profesora Rita, es sobre la posverdad, que no es si bien no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que ha emergido con muchísima más fuerza a escala regional en estas últimas 2 décadas del siglo XXI. Y en concreto lo que yo analicé es algo que elegí nominar efecto Beck, que es una distorsión en la información pública por acción de la simplificación, que nos llevan hacia el escenario tardo moderno de la posverdad. El concepto de la posverdad fue acuñado en 2010 por David Robert, cuando aseguró que en realidad los electores lo que hacían para elegir un candidato político era utilizar algo que se denomina heurística cruda. Es decir, lejos de analizar hechos concretos, sacar conclusiones al respecto, formar una opinión responsable basada en esas conclusiones y luego elegir el político que mejor conjugue con esas ideas, lo que el elector promedio hace es utilizar una justificación postfactual. ¿Qué quiere decir postfactual? Es decir, elegir un grupo, un partido político o un movimiento cercano a sus valores políticos y luego adopta opiniones favorables sobre ese grupo, desarrollando argumentos que respaldan esas posiciones. Y por último, elige hechos que refuerzan esos argumentos. El principal problema de la posverdad es que muchas veces esos hechos elegidos para reforzar su idea política son erróneos o simplemente falsos, son malas interpretaciones o simplificaciones sobre datos estadísticos, o es información descontextualizada, que fuera de su contexto carece absolutamente de sentido. Si bien este proceso de la posverdad es un proceso bottom-up, es decir, que va desde las bases hacia la cúpula política y es espontáneo, también muchos de nuestros políticos lo han usado como herramienta de disputa política, es decir, ha salido desde las bases, desde la cúpula política hacia las bases. El proceso de la posverdad o el fenómeno de la posverdad vendría a terminar con la idea del panóptico de Foucault, donde hay alguien que vigila todo y que puede de algún modo saber lo que está pasando en todos lados. ¿Por qué? Porque la posverdad es típica del sujeto posmoderno, donde todos somos agentes comunicadores, y esto básicamente lo ha generado las redes sociales. Es decir, el sujeto posmoderno es víctima de inmediatez y de simplificación, está saturado de macrodatos, en general analizados por terceros, tiene disponibilidad informativa y tiene acceso muy simple a plataformas digitales. La posverdad se construye con argumentaciones cortas, simples, con pocos o escasos datos, pero elocuentes. En general está desprovista de palabras y es lo más gráfica posible. El escenario de la posverdad sucede básicamente en un escenario latinoamericano donde hay una desesperación por sostener el poder político, en un escenario mundial que estamos en el fin de los grandes relatos, es decir, donde pierden su función narrativa el gran héroe, los grandes peligros, los grandes periplos, el gran propósito, y donde hay un derrumbamiento del paradigma moderno de la racionalidad, que sostenía una verdad única y basada en la ciencia. Según algunos datos de algunas fuentes que consulté, dice que es mucho más probable que una noticia falsa se vuelva viral y que en América Latina el 70% de los lectores no puede identificar entre una noticia política verdadera de una noticia política falsa. Esto me interesaba lo de la verdad, pero quería ir hacia algo muy concreto que es la simplificación. ¿Por qué la simplificación en el discurso genera falsedad?
Y para eso elegí llamarlo efecto Beck. Elegí la denominación efecto Beck porque Henry Charles Beck fue un ingeniero y un diseñador británico, nacido a principios del siglo XX, que es famoso porque diseñó el mapa de Londres en 1931. ¿Y por qué se volvió famoso? Porque él utilizó un recurso que hasta ese momento nadie había usado, que era simplificar datos, quitar información y distorsionar las distancias que había entre todos los puntos, entre todas las estaciones del metro, para que quedaran a una distancia ecuánime. De esa manera era mucho más sencillo leer el mapa. Pero claro, eso no se correspondía con la verdad. Básicamente esto es lo que sucede en la comunicación política. Bueno, en el artículo había un montón de ejemplos que no voy a entrar porque no nos da el tiempo, pero como conclusión les puedo decir que el surgimiento de la posverdad está vinculado indudablemente a nuestra época, que su proliferación, en cambio, ha estado relacionada no solo con las características de las audiencias latinoamericanas, sino también con el descubrimiento y la explotación que han hecho las fuerzas políticas y las fuerzas económicas regionales de su potencial, sumado al escaso o al inexistente cuestionamiento ético sobre su uso. Y por otro lado, me parece que es muy importante destacar que el uso de la posverdad con fines políticos no ha sido exclusivo ni de la derecha, ni de la izquierda, ni de los movimientos populistas, ni de los movimientos populares, ni de los partidos conservadores, sino que más bien ha sido una dinámica transversal que inauguró nuevas formas de producción de noticias y del consumo de información. Es decir, una estructura de comunicación polivalente que surgió en este escenario regional. Por último, y para cerrar, puedo decir que desde mi perspectiva la posverdad se ha instalado definitivamente en América Latina, con una especie de tinte maquiavélico, no solo en su sentido estricto, sino también en el sentido teórico de la palabra, parece representar como nuevas formas de hacer política, donde la ética comunicacional ha quedado completamente de lado para dar lugar a un mecanismo que está muchísimo más cercano al marketing de guerrillas que a esa política que consumíamos o que estábamos más acostumbradas, muchísimo más ideológica, que fue la política la comunicación política del siglo XX. Bueno, eso es todo. Si les parece, lo que les propongo es que, como tenemos tiempo, voy a hacer un breve recorrido por lo que cada uno habló y vamos a abrir el debate y vamos a ver si hay preguntas o hay comentarios y demás. La primera presentación fue la presentación de Luis, que habló sobre diseño y crisis política. Y Luis lo que nos presentó es que básicamente el capitalismo cognitivo generaba o en el marco del capitalismo cognitivo, el diseño podía generar básicamente una forma de transformación. Es decir, si las crisis eran puntos de aglutinación donde se mantenía el status quo, el diseño, a través del diseño participativo o de la subjetividad activa, se podían generar cambios políticos. Básicamente, esta idea llevada al diseño, del diseño participativo, vendría a tomar las ideas que vienen de la teoría política o de la teoría de la democracia. Tengo una pregunta para Luis, que se la puedo hacer ahora, pero esperamos, después me la respondes, Luis, cuando hayamos terminado todas las presentaciones. Ahora te la digo, porque la estuve pensando mientras hacías tu presentación. Luego presentó Edson, que nos habló sobre el envejecimiento y el diseño digital. Básicamente de una América Latina donde se prevé que para 2050 haya el doble de ancianos de lo que hay en este momento, a causa de la disminución de las tasas de natalidad y de la longevidad, y que la cuestión de la educación digital o a menor cualificación hay una mayor tendencia a un envejecimiento precoz, versus otras cosas como podría ser
el consumo digital o la capacitación digital y la mejoría en los procesos cognitivos y de inclusión social que el diseño digital podría proporcionar. Leandro luego nos habló sobre las virtudes universales y el diseño versus los problemas que tienen los diseñadores para entender las diferencias culturales o las particularidades culturales que tienen el usuario al que va dirigido el diseño. Y básicamente nos habló de cómo se podía proyectar para el bienestar, es decir, cómo si uno entiende cabalmente las características de la persona para la que está diseñando, puede generar un bienestar mayor. Y por último, Clara y Mileni nos hablaron, que en el grupo donde también está la profesora Rita y Anderson, sobre la democratización de los espacios urbanos y los colectivos urbanos. Cómo la espectacularización del espacio urbano podía ser contrarrestada a través de un método que básicamente era el método del diseño y de la reapropiación de espacios urbanos. Y presentaron en particular el caso de la Biblioteca Comunitaria Rodante que se presentó en el municipio de Sabará. Habiendo hecho este recorrido, y como decía la profesora Rita, yo creo que todos los artículos están muy conectados, aunque en principio no lo parezca, porque todos en última instancia hablan de la democratización y del diseño como factor transformador. Es decir, el diseño participativo, el diseño como forma de incluir a las personas mayores, el diseño para generar bienestar, el diseño para democratizar espacios públicos y el diseño para construir verdad versus la idea de la posverdad o de la posverdad en los escenarios políticos. Así que ahora abro el debate a todos los participantes de la comisión, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Bueno, si no hay nadie, voy a romper el hielo, y lo voy a decir yo. Tengo una pregunta para Luis. Luis, quisiera, me parece muy interesante el artículo que plantearon, y me parece que quisiera que me comentes un poco cómo te imaginas que el diseño participativo o el diseño puede colaborar con esta crisis que en este momento está viviendo Brasil y estamos viviendo todos, que es la crisis del COVID, o cómo va a ser el mundo post-COVID y qué puede hacer el diseño participativo para superar esa crisis. É um desafio, né? Primeiro, pensando assim, a gente fica pensando que é um desafio enorme que a gente tem pela frente, assim. Mas, como eu disse na minha apresentação, que a gente percebeu, assim, por vários textos que a gente leu, a bibliografia, que essa ideia do design participativo, que é trabalhar junto, né, com as pessoas, incluir as pessoas no trabalho, mostra que a resposta, vamos dizer, para esses problemas vem também das pessoas, né, dos cidadãos, assim, de uma maneira geral. Então, eu acredito que o que cabe ao designer é estar aberto para ouvir as pessoas e, como o professor Leonardo, né? Leandro, também falou que eu acho que vai um pouco nessa linha de pensar no bem-estar a partir das demandas das pessoas, assim, incluí-las no processo de design, para que a solução desses problemas venham delas também, porque a criatividade não é só nossa que é design, né? A criatividade é um processo que é da natureza humana. E aí,
esse desenvolvimento de soluções e de alternativas, né, de criar novas possibilidades, é uma possibilidade que tem que vir de todos. Assim, eu acho que o design ele tem que estar realmente aberto. Mas é um desafio muito grande, porque a gente ainda não sabe o efeito, né, de tudo que está acontecendo. A gente tem cada dia o nível de percepção da realidade, assim, né? E aí eu acho que eu não consigo, para ser sincero, eu não consigo projetar assim o que realmente efetivamente o design pode contribuir, assim, mas eu acho que eu diria que de forma mais genérica, assim, é justamente isso de estar aberto para a participação do outro, assim. Eu acho que isso já é um ganho muito grande para o design, para que a gente consiga desenvolver soluções e alternativas de vida melhor para a sociedade, assim. Não sei se eu te respondi. Sí, sí, Luis, y de hecho creo que uno de los grandes desafíos que va a tener el diseño es en este escenario post-pandemia, es dejar por un momento de mirar el mercado y poder mirar la sociedad Das y las pessoas. necesidades sociales, las personas. Sí, Sim. sí, sí. Eu também acredito que esse vai ser uma das coisas primordiais assim, a se fazer. Né? Voltar mais para as pessoas, incluir as pessoas, pensar mais nas pessoas. Assim. E eu acredito que, de certa forma, enquanto campo de pesquisa, assim, a gente já tem desenvolvido assim, muito esse pensamento assim, nos últimos anos. Né? E então, acho que é um caminho que a gente já está seguindo ele. Assim. Então, a gente tem possibilidades de atuar de forma efetiva, assim, pós-pandemia, né? O que acho que o principal vai ser realmente essa ação de estar disposto a incluir o outro. Assim. Muchas gracias, Luis. Por nada. ¿Alguna pregunta? Eu tenho uma questão para o Leandro. Leandro, estava aqui ouvindo o seu trabalho, é um trabalho muito bacana, e eu queria saber qual foi o principal desafio que vocês encontraram para implementar essa ação. O principal desafio, Rita, foi conseguir receber uma mulher transgênera com dignidade na universidade. Começou quando nós preparamos a equipe, nós não preparamos a equipe para lidar com uma pessoa transgênera, nós nós preparamos a equipe para trabalhar com uma pessoa. Para mim, quem me conhece sabe, a minha área de origem é psicologia, é muito difícil entender que eu preciso preparar alguém para não olhar para uma questão dessas, né? E começou, a dificuldade toda começou literalmente na chegada, porque nós temos uma recepção muito formal e ela se negou a passar pela recepção porque estavam pedindo um documento em que ela não, enfim, ela não sentia vontade em entregar aquele documento. Então, foi uma experiência muito interessante para ela, no final das contas, também, porque ela recebeu resultados de um projeto que ela pôde aplicar, mas todos os aspectos humanos, assim, que às vezes quando a gente discute parecem ultrapassados ou parecem óbvios, eles continuam voltando e aparecendo nas nossas pesquisas de novo, e de novo, e de novo. Então, parece que nós não falamos o suficiente sobre tópicos que talvez a gente ache que já estejam superados. Então, a maior dificuldade foi que
da recepção à equipe de design, todos conseguissem olhar para uma pessoa inteira. Então, claro que só o último comentário, assim, para mim parece natural que a maior dificuldade tenha sido essa, quando eu falo em diferenciar eu e o outro, né, é uma educação muito narcisista e eurocentrada. Acho que muitas das nossas famílias, para não culpar ninguém, muitas das nossas famílias nos dão. Então, existe uma perspectiva, um ponto de partida, e eu, como designer, assumo que esses estímulos sejam universais, ou que se existem determinados elementos ali de um projeto que funcionam para mim, eles devem ter potencial para ter um efeito positivo sobre o bem-estar de todos, quando visivelmente não é realidade. Obrigada, Leandro. Isso me deixa muito abalada, porque esse é eu e o Anderson, que está aqui, a gente tem um projeto, né, para trabalhar com a comunidade transgênero. Nós já apresentamos eles para 3 projetos de pesquisa e nenhum deles foi aceito, né? Então, é muito difícil isso, né, a gente quebrar esses preconceitos. É muito engraçado, porque o design ele tem um discurso, né, mas quando a gente vê a prática, a coisa é totalmente diferente. É por isso que eu te perguntei, porque eu imaginei alguma coisa assim, ó, vai bater em algum problema, né? E dito e feito, exatamente o que eu imaginava, né? Então, assim, quando a gente fala, né, eu acho que essa mudança na nossa linha, ela é muito importante nesse sentido, né? De pensar primeiro uma identidade, buscar uma identidade latino-americana real, não é essa identidade que a gente vende para os outros povos, né? Mas é entender assim, quem que somos nós mesmos, né? Nós, terceiro mundo, né? Que temos todo esse pensamento colonialista, né? Quem somos nós e para quem nós estamos projetando também? Quem é que a gente quer aqui dentro também? Né? Então, acho que é muito importante a gente ter esse posicionamento, porque isso é um posicionamento político. Né? As pessoas, às vezes, elas não entendem que tudo isso é política. Né? Então, essa questão da geografia latino-americana, né, associada ao design, eu acho que vai poder trazer aí boas contribuições e boas reflexões também. Esse é um espaço muito bacana para a gente poder refletir, discutir algumas coisas que a gente vê na mídia, né, mas que não tem essa potencialidade que deveria sair de onde? De dentro da academia, que é o nosso lugar de fala, é o nosso lugar de pensar as coisas. O Anderson levantou a mão. Un minuto, Anderson, voy a decir una cosita con respecto a esto, que incluso creo que quizás lo más interesante es que cuando nosotros hablamos del diseño en la América Latina, siempre hablamos de cosas positivas, pero coincido absolutamente con Rita que estamos totalmente atravesados por nuestra historia colonial, por un pensamiento católico, y que nos vuelve a todos muy conservadores, incluso cuando hay en ciertos sectores donde aparentemente no se es conservador, al momento de estar frente a la situación, los prejuicios aparecen. Entonces me parece muy interesante a mí también el proyecto de Leandro. Sí, Anderson, perdón, ahora sí. Anderson, depois o Edson. Boa noite a todos. Verônica, não me perdoa, não. Você tem mais que propriedade para falar o que você acabou de dizer. Obrigado pelas reflexões. Eu tenho mais uma pergunta, eu vou complementar a fala da professora Rita com mais uma pergunta para o Leandro, já que ela evocou esse projeto que a gente escreveu e já tentou financiamento por mais de uma vez, e a gente continua sendo negado sem justificativa plausível. Quando você escreveu esse projeto, Leandro, já estava contido lá na proposta que vocês iam trabalhar com uma pessoa transgênero? Se você já tinha isso no texto, como isso foi recebido pelos órgãos de fomento ou dentro da universidade, pelos quais
pelos departamentos pelos quais você andou, e também nas apresentações que você fez, provavelmente com os resultados disso. Como que você percebeu essa recepção de ter essa pessoa como centro do seu projeto? Porque nós percebemos uma falta de interesse absoluto quando a gente trabalha com uma questão fundamental como a vida de pessoas transgênero e travestis em especial, dentro de uma subcategoria, se é que a gente pode colocar assim, porque são as pessoas que mais morrem no nosso país, a média de vida delas é de 32 anos. Então, como é que é isso para você? Como é que é isso dentro do seu projeto? Obrigado pela pergunta, Anderson. Bem, de novo, quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa de muito rodeio, então eu vou ser bastante cru na minha resposta. Parte das pessoas perde o interesse ao saber do que se trata, e parte vê como algo exótico e desejável, né? Então, de novo, eu acho que o que eu percebo é que existe uma certa ideia de espetáculo, assim. Eu me senti muito mal, para ser honesto, depois de definir ela como usuária barra humana, né, para puxar de novo o Edson, como usuária do projeto, porque eu percebi que as pessoas estavam interessadas em participar da pesquisa, não porque elas queriam discutir design para o bem-estar, mas porque elas queriam interagir com uma pessoa que se apresenta como transgênero, né? Então, e a questão dos órgãos de fomento, Anderson, é um chute no espaço que nós damos, porque a gente não sabe na mão de quem vai cair esse projeto. Esse é um problema, né? Então, os nossos pares, boa parte dos nossos pares, não está preparado para ler esse tipo de projeto. Essa é a verdade. Então, não, esse projeto, em essência, não definia que esse seria o público. A minha escolha foi relativamente ingênua, porque eu estudei o perfil das pessoas que participariam como designers e tracei ali uma série de características justamente para forçar positivamente ou criar uma tensão positiva entre o perfil de quem projeta e a pessoa que representaria o público ali. Então, por isso, uma pessoa da área das exatas, trabalhar com TI, um trabalho de escritório, né? Por isso, essa questão de gênero e também uma questão racial presente ali. Não era uma mulher caucasiana, cisgênera, que trabalha com uma profissão feminina, assim. Então, eu vou te dizer que até hoje eu me pergunto se foi uma boa escolha. Eu gosto de pensar que sim, porque ela foi feita por um motivo nobre, assim, mas me senti mal em vários momentos por aquela escolha, por perceber esse interesse, enfim. Perfeito, obrigado, Leandro. Nós percebemos a mesma coisa. A gente não conseguiu sequer sair da fase inicial até então, mas como diz a Rita, nós não desistimos nunca. Uma hora cai na mão de alguém que saiba ler o projeto. O negócio é a gente ter convicção. Eu não desisto nunca dessas coisas que eu acredito. Portanto, nós vamos apresentar isso 200 vezes até o povo encher e falar, não, chega, vamos aproveitar, vamos aprovar para ver se a gente fica livre desses dois. O Edson quer falar? Eu queria fazer um comentário que, fazendo uma confluência entre a minha temática e a temática do Leandro, eu fico imaginando, né, esse público envelhecido, se é que eles chegam lá, né? Então, os desafios para se projetar para esse público já é difícil, né? Para o idoso já é difícil, e para a população transgênera idosa, numa realidade, como a professora Verônica nos disse, muito católica, né? Muito enraigada, os desafios são ainda maiores, né? Então, é complicado isso que a gente tem aí pela frente. E só fazendo um gancho também com as falas do Luiz Lagares, né, que eu achei super interessante,
eu queria comentar que eu, particularmente, agora eu estou expressando uma opinião minha, eu acredito muito na transformação de pequenos grupos que vão se aglutinando e vão se tornando cada vez mais fortalecidos, né? Então, de repente, a gente trazer algumas ideias e as possibilidades de trabalhos com design participativo, que é uma coisa que eu acredito muito, eu acredito que possa resultar, né, num grupo mais consciente, um pouco mais ativo dentro da sociedade. Era isso. Obrigado. Só lembrando, aproveitando que o professor Edson está falando sobre essa questão do envelhecimento, eu li outro dia um artigo muito bacana falando exatamente sobre isso, sobre o acolhimento de idosos transgêneros. Edson, depois eu vou procurar e vou te mandar, tá? Manda sim, minha amiga. Edson, quería hacer un comentario sobre tu artículo, porque en Argentina tenemos un gran desafío, que tiene una parte muy positiva y otra parte que está absolutamente vinculada a tu tema de investigación. La parte muy positiva es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha prácticamente digitalizado todos los procesos y todos los procesos de gobierno, todos los trámites que uno tiene que hacer. La parte negativa es que las personas mayores tienen muchas dificultades para poder acceder a los servicios del gobierno. Algunos ni siquiera tienen computadora, o no tienen teléfono con internet, o no saben cómo usar un teléfono con internet. Entonces me parece que se genera una ruptura muy grande entre, básicamente, los nativos digitales que no tienen ningún inconveniente, todos nosotros que estamos aquí, que somos migrantes, pero que de algún modo nos hemos adaptado, y una generación muy anciana que realmente tiene dificultades para poder moverse en el mundo digital, y nadie está pensando soluciones para ese sector de la población. No sé si en Brasil tienen el mismo problema con gobierno. Sim. Em Brasil é a mesma coisa, e eu diria até que não é só para os idosos. Nós temos populações jovens, analfabetas, que também não conseguem lidar com a tecnologia, né? E muitos dos serviços que o governo oferece são serviços proporcionados pelo meio digital e que nós temos um analfabetismo digital ainda muito presente no nosso país. Vou dar o exemplo da própria pandemia, né? Há várias possibilidades de atendimento à distância, ela é mediada por um recurso digital que muitas dessas populações não têm acesso. Então, realmente, nós temos um gap que precisa de uma interlocução aí. Eu acredito que o design possa fazer essa ponte, né? Possa solucionar, porque eu não coloco esse peso nas costas do designer. Eu não acho que designer é solucionador de problemas. E eu acho que ele consegue apontar algumas soluções, né? Mas é um caminho a se pesquisar, com certeza. ¿Alguna pregunta, comentario más? Rita? Eu acho que a gente está traçando um caminho aqui bacana, né? E espero que a gente continue a instigar essas coisas, porque cada vez mais a gente vê um pensamento obtuso, um pensamento contrário à ciência, né, tomando força. E, felizmente ou infelizmente, não é só na América Latina, mas no mundo todo a gente está vendo um combate terrível com relação à ciência, né? Então, a partir do momento que a gente tem esses espaços para discutir, né, que a gente pode abrir para perguntas, para procurar, como diz o Edson, a gente não procura, a gente não resolve os problemas, mas a gente pode lançar luz sobre questões que acabam se transformando, podem depois ser abraçadas e se transformar em políticas sociais, né? Eu acho que a gente pode pensar nisso também, né? E
criar esses espaços e estar cada vez mais próximos disso, né? Eu acho que cada vez que a gente se encontra, né, ou seja, fisicamente, que é a melhor forma, ou virtualmente, a gente tem esse refresco, né? Pensa assim, não, felizmente eu estou falando com os meus pares, felizmente eu estou sendo ouvido e estou sendo entendido, né? Porque o que a gente tem visto, se você dá uma olhada no geral assim, é como a intolerância ela está graçando em todas as áreas, e principalmente com relação à ciência, né? A gente está vendo isso assim, e é um combate que nós vamos ter que aí levar isso muito a sério, e cada vez mais, né? Cada vez com mais força, e a gente conta aí com todos vocês para isso também. Bueno, para ir cerrando y sumándome al comentario de Rita, queremos contarles que en los próximos días les enviaremos a todos la nueva convocatoria de la línea con las nuevas temáticas para la próxima publicación. Así que esperamos que a todos sea del interés de todos y encuentren algún lugar donde sumarse a este nuevo proyecto. Y además les contaremos un poco más otras ideas anexas que tenemos más allá de la publicación, y necesitamos el apoyo de cada uno de ustedes. Como siempre, bueno, Rita, un placer trabajar contigo, y un placer tenerlos a todos en este espacio. Esperamos que el próximo año podamos reunirnos en persona. Verônica, é sempre bom encontrar com você, né? Pena que não é em Buenos Aires, e eu fico aqui triste, chorando, toda vez que eu lembro que eu poderia estar aí e não aqui, né? E eu acho que cada vez mais a gente vai pensando e vai ampliando essa nossa discussão, né? Uma conversa que a gente teve, por acaso, quando eu fui apresentar na sua linha, né, já gerou aí toda essa longa parceria, que eu espero que ainda dure-se mais muitos anos, né? E com a colaboração de todo mundo aí, a gente vai fazendo uma linha cada vez mais forte. Muito obrigada, boa noite a todos, né? Sejam muito bem-vindos e esperamos encontrar vocês pessoalmente ano que vem em Buenos Aires. Buenas noches a todos, hasta luego, gracias. Boa noite. Boa noite, Boa noite. obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Chao.